Bom, nós estamos de volta com o Ação Nacional. Hoje nós estamos recebendo aqui o Max Geringer, falando aqui, batendo papo sobre gestão, liderança, enfim, aquilo que a gente tem de melhor na nossa vida. Bom, a gente está falando sobre oratória. Achei muito interessante, Max, você estava falando no bloco anterior, dessa necessidade. Isso a gente tem visto cada vez mais numa entrevista de emprego, por exemplo, como você citou, né? A gente tem que ser nós mesmos, ou a gente tem que se preparar muito para uma entrevista de emprego? Os jovens estão preparados para isso? Porque até na sua palestra que a gente ouviu, você falou que nós estamos fazendo grandes amigos virtuais. Eu anotei até isso porque eu achei interessante. Nós só estamos fazendo muitos amigos virtuais, mas e aí? Como é que fica? Não é ali que você vai conseguir o seu emprego, não é ali que você vai conseguir seu aumento, não é ali que você vai fazer as suas relações. Talvez esse medo da entrevista e de outras coisas que exigem levantar e falar tenha muito a ver com essa situação de que as pessoas estão conversando pouco e digitando muito, né? A comunicação ficou eletrônica. Eu sempre procuro dar alguns conselhos para jovens. O primeiro deles, eu acho que é muito importante, é não deixar que uma determinada entrevista seja a primeira e mais importante da vida. Se a pessoa sabe que vai ser, e é inescapável que ela seja entrevistada em algum momento, por que não fazer entrevistas? Vem aqui na TV Século XXI, por exemplo, mas eu queria ser entrevistado. Por quê? Para qualquer vaga que qualquer dia vocês tiverem. Me deixa no banco de dados. Talvez exista um banco de dados, talvez não exista, mas se ela for em 10 lugares, ela vai encontrar. Empresas que contratam terceirizados, por exemplo, estão sempre entrevistando pessoas. Até fazer entrevistas em lugares onde eu não pretendo trabalhar de jeito nenhum. Mas por que eu faço isso? Para pegar prática, como qualquer coisa na vida. Assim eu já vou saber que existem vários tipos de entrevistadores, não é um só, que tipo de perguntas eles fazem, em que tipo de questão eles tomam mais tempo e menos tempo. A hora que eu for para uma entrevista que realmente vai ser uma virada na minha carreira, eu já tenho 10 de experiência. Então, a falta de experiência trava numa entrevista. Travando, trava tudo. Aí a pessoa esquece como fala, coça o que não precisa, desvia totalmente o olhar. Eu me lembro de candidatos, era muito engraçado, Júnior, que às vezes eu tinha a impressão que ele estava sendo entrevistado pelo teto e às vezes pelo sapato. Você fazia uma pergunta e falava, não, é que... Sabe, eu estou ali na frente tentando olhar o que tem embaixo da mesa, que ele está todo assustado ali, né? Mas o que é isso? É não ter tido uma experiência anterior. A gente não pode ter medo de errar? Não, eu acho que nós erramos à vontade. Eu acho legal quando a pessoa admite que erra, porque, principalmente em empresas, tentar esconder um erro só aumenta o tamanho dele. Só aumenta, porque na hora que foi descoberto, né, além de explicar o erro, vai ter que explicar por que não confessou, por que tentou acobertar, por que culpou alguém, por que disse que o erro era geral. E o que todo mundo fala, mas todo mundo comete esse tipo de erro. Bom, mas só você foi apanhado, sinto muito, né? Se eu pegar alguém aqui, você está o primeiro da fila. Mas eu acho impossível, eu nunca trabalhei com alguém que nunca tivesse errado. Eu errei muito. Né? Para mim, o grande aprendizado do erro é o seguinte, primeiro, não ficar revoltado se um superior hierárquico te chama atenção por um erro. Ele é pago para isso. E a gente é pago para não cometer erro. Então, ele está mais nervoso porque vai sobrar para ele. Mas, tudo bem. A grande lição que a gente tira disso é eu não posso repetir o mesmo erro. Eu posso cometer erros novos. Quer dizer, nunca fiz isso. Talvez o meu erro tenha feito sem ter perguntado para alguém se existia uma maneira diferente de fazer. Mas tá bom. Eu resolvi assumir o risco. Errei. Toma uma dura. A semana seguinte eu cometo exatamente o mesmo erro. Aí eu tenho um problema. Eu tenho um problema de cabeça. Quer dizer, eu não estou entendendo direito a situação aqui dentro. Estou persistindo no erro. Isso. Então, é lógico que a primeira vez que a gente erra, há uma certa dificuldade em confessar. A gente nem sabe direito como é que confessa um erro. Mas se confessar o primeiro, aprende para os próximos. É chegar e dizer sinceramente, cometi um erro, esse foi o erro. Tentei acertar, isso foi o que eu fiz, ou não sei como acertar, me ajuda, não vou repetir o erro. Eu acho que não tem quem não entenda isso, né? A pessoa já se acusou, já disse que não vai fazer de novo, está disposta a corrigir da maneira que for.
Isso nos ajuda até se manter no emprego e tudo mais. Com certeza, porque quando você fica numa situação em que você está ali, que a empresa tem que decidir por quem, ela vai optar por isso. Vai. Imagina, você é chefe. Você gostaria que um subordinado dissesse, Júnior, chefe, errei. Ou que ele ficasse um mês tentando enrolar e você já desconfiou, ou já sabia, ou alguém te falou. Você perdeu toda a confiança nele. Perdeu toda a confiança, vai ficar de olho nele, não vai dar mais algum serviço de maior responsabilidade. E você tem razão, é inevitável que, vez ou outra, tenha que haver uma lista de cortes. Com as crises econômicas que nós temos no Brasil, é inevitável. Quer dizer, quando existe uma lista de corte, como é que a gente escolhe as pessoas? O que falta mais, o que se ausenta mais, o que chega mais vezes atrasado e aqueles que nós não confiamos. Então, quer dizer, é um pessoal que, quando tudo vai muito bem, eles estão mais ou menos garantidos, porque até falta funcionário no mercado. Quando começa mal, eles são os primeiros a ir para a marca do pênalti. Na vida da gente, basta somente ser formado? Olha, eu tenho meu canudo aqui agora, me formei, agora eu vou em busca de um emprego. Estou aqui, me formei em administração de empresas, né, no caso. Basta isso? Ou... Não. A minha sugestão é que as pessoas comecem a trabalhar muito cedo, na idade possível, 16 anos, para começar a entender o que é trabalhar, o que é ter chefe, o que é ter colega que não usa desodorante, que tem chulé, que é invejoso. Quer dizer, todo mundo que a gente imagina que não vai encontrar no resto da vida vai ser nosso colega de trabalho, vai estar ali do lado. Sempre, você tem 20 pessoas no escritório, é lógico que, evidentemente, 2 ou 3 não vão ter química uma com a outra, já não vão gostar uma da outra no momento da apresentação. Falei, nada como começar cedo. A dificuldade, Júnior, para mim, de uma pessoa continuar estudando e faz o ensino médio, faz a faculdade, faz a pós-graduação, vai fazer intercâmbio na Austrália, fica um ano fora, aí volta, tem 24 anos, tem um monte de diploma e vai para o mercado de trabalho. E descobre, horrorizada, que faz entrevista e ninguém chama. Eu falei, por quê? Eu falei, porque a empresa, na hora de contratar, ela não está procurando só experiência ou só formação acadêmica, ela está procurando o equilíbrio entre as duas coisas. A função exige um determinado conhecimento técnico, né? Esse conhecimento técnico pode ser complementado com uma experiência prática. Mas esse conhecimento técnico não precisa ser muito grande. E essa experiência prática também não precisa, 2 anos é suficiente. Se eu acho a pessoa que tem essas duas coisas, eu não vou contratar alguém que tem um monte de diploma só porque tem um monte de diploma. Mas eu não estou contratando alguém para ser o futuro da empresa, eu estou contratando alguém porque existe um trabalho a ser feito. Alguém precisa fazer, então preciso contratar a pessoa. Então, para mim, começar a trabalhar o quanto antes faz com que a pessoa chegue aos 20 anos como veterano. Que é uma pergunta, né? Você tem 22 anos de idade. No seu caso, não, você tem 24. Mas você tem pouquinho mais. Tem 22 anos de idade. Você vai numa entrevista assim, você já teve alguma atividade profissional? É horroroso dizer não. No mínimo, você poderia ter ido numa entidade assistencial na sua cidade, prestar serviço como voluntário, entender como é que aquilo funciona, comprar, vender, explicar, procurar doações. Quer dizer, é um trabalho, não é um trabalho formal com registro e carteira, é uma experiência, né? Sei lá, eu tenho um tio que tem uma vendinha, eu fui lá, tá certo, é experiência. O duro é não fazer nada. Então aí não adianta ter muito diploma. Existe, até se falou um pouquinho disso na palestra, né? Antigamente eu tive essa experiência também, né, de começar bem mais antes, né, lá com 15, 16 anos, ou seja, trabalhando aqui ou lá. No caso, tive a experiência de ser torneiro mecânico, porque eu fiz Senai, e do Senai eu vim, acabei trabalhando com isso. E foi uma experiência profunda para mim, porque a gente consegue aplicar essa técnica que é a da área mecânica, mas hoje eu consigo aplicar ela na área de jornalística, né, de trabalho e outras coisas, disciplina inclusive, porque o Senai é uma escola muito disciplinar, que nos ensinou muito isso. Isso eu trago hoje. Hoje em dia está assim ou se perdeu isso? Eu acho que perdeu completamente. Eu não conheço ninguém que tem 15 anos e está fazendo
serviço por aí, talvez perto de casa, talvez para ajudar, mas eu não acho que isso é algo que o jovem considere como natural fazer. Eu acho que nós estamos nos referindo a um tempo que isso era natural. Por que que você fez? Porque todo mundo que tem a tua idade ali perto da tua casa também fez. Eu fiz a mesma coisa, porque se eu não fizesse aos 12 anos, eu era o único menino ali da rua que não estaria trabalhando em alguma coisa. Era um pária na sociedade, na classe. Ficava ao contrário, você ficava com vergonha, porque falei, nossa, os meus amigos todos estão fazendo isso e eu não. Então, eu passava a ser em cinema. Esse é o meu trabalho. Encerava, né, o cinema depois da sessão, limpava tudo, né? A sensação que eu tenho, eu falei, bom, o que é isso? Como eu devo me sentir com relação a isso? Eu diria, naturalmente, porque é o que todo mundo fazia. Hoje, pouca gente se dedica. É melhor, eu tenho 14 anos, eu preciso começar a me preparar para quando eu tiver 18 anos, para ir numa entrevista, eu tenho histórias para contar, experiências para relatar. Acho que ninguém pensa nisso. Acho que os pais não deixam os filhos pensar, não, você vai estudar, vai se formar. Filhos hoje, de modo geral, digamos o grosso da população, não a minoria. O grosso da população são pais que não têm um curso superior. Então, na cabeça deles, a hora que o filho tem um curso superior, o futuro do filho está assegurado. Está garantido. E não é verdade no mercado de trabalho hoje. Já tem muita gente com curso superior. Então, de certa forma, para aquele tipo de serviço que, como dizia meu pai, serviço que você ganha bem porque você trabalha sentado, que nem nós estamos agora. Meu pai trabalhava em pé, era mecânico, né? Então, ele falava, arruma um emprego sentado, né? Você vai ganhar mais. Então, para quem está procurando um emprego sentado, um emprego administrativo, um emprego reconhecido como não vai sujar a mão, está difícil hoje, porque todo mundo já tem curso superior ou está cursando alguma coisa assim. Então, eu ainda acho que experiência é importante e, mais ainda, eu acho que tem um curso técnico, o curso que você fez, é tremendamente, nós pulamos essa etapa. Nós estamos saindo do ensino médio para a faculdade. Nós não estamos formando técnico químico, técnico mecânico, técnico agrícola. Então, as empresas estão tendo que criar Senai dentro da empresa, porque não consegue achar mecânico fora dela. Então, contrata, dá o curso inteirinho ali dentro. Tem empresa que tem curso de técnico químico. Então, nós estamos transferindo para a empresa a responsabilidade de formar técnicos. Hoje, eu diria que é muito mais fácil um técnico químico conseguir um emprego do que um engenheiro químico conseguir um emprego. Olha que interessante isso. Porque está faltando. Você tem abundância de um lado e tem falta do outro. Não falta profissional no mercado. Falta técnico. Falta técnico. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já.